será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. 28. Glória a Deus. Louvado seja o 16. 28, 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Glorificando o nome do Senhor. Jesus, maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Sabemos que essa palavra, Jesus ele vai falar com os discípulos logo após a sua ressurreição, logo após os 3 dias que ele havia sido morto. Então ele se encontra agora com os seus discípulos na Galiléia, no monte, e ali ele fala com os seus discípulos. Glória a Deus, aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Que eles fossem e anunciassem o Evangelho, que eles fossem pregar, que eles fossem também fazer discípulos, assim como Jesus fez deles discípulos. Também Jesus estava ordenando, estava dando uma ordem para eles: vão também e façam discípulos. Glória a Deus, aleluia. Mas é interessante que Jesus disse para eles: vocês devem ir, mas anunciem, glória a Deus, aquilo que eu ensinei, aquilo que eu vim fazer na terra. Anuncie as boas novas, anuncie o amor, anuncie que, glória a Deus, aleluias, que eu salvo, curo, liberto, transformo. Meu Deus. Glória a Deus, aleluias. Mas quando agora estava eu meditando nesse texto, glória a Deus, aleluias, é interessante que Jesus ele veio na terra num propósito. E este propósito foi quando agora Deus lá nos céus, ele olha e vê como o pecado neste mundo estava terrível, como as pessoas estavam pecando de tantas formas. Acreditamos nós que Deus estava tão triste, mas tão também irado com esse povo. Mas nós também notamos que o amor de Deus ele é tão grande para com as nossas vidas, porque Deus ele não queria acabar com algo que Ele mesmo formou. Então agora Ele decide nos dar uma oportunidade. E esta oportunidade veio através de Jesus. Meu Deus. Mas quando notamos, pensamos, Deus agora decide mandar teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Glória a Deus, aleluias. Então Ele envia teu Filho Jesus Cristo, mas um Filho a qual Ele tanto amou, a qual Ele tanto amava, o seu Filho unigênito. Então agora pensamos, como assim Deus envia o seu Filho que Ele tanto ama por nós? Então é notório que Deus também nos ama com uma grandeza tão poderosa, que Ele decide então enviar teu Filho, por amor a mim, por amor a você. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando agora nós tentamos raciocinar, porque Deus ele sabia que Jesus estava sendo enviado, Ele estava enviando Jesus. Mas Jesus iria, como diz a palavra do Senhor, Jesus ele veio na terra como 100% homem, mas 100% Deus. Mas Deus sabia que Ele iria voltar com o Pai. Então o mais importante para Deus não é o meu corpo, o mais
para Deus não é o seu corpo, o mais importante para Deus é a minha alma, a sua alma. Aleluia, meu Deus. Oh, glória. Então ele sabia sim que Jesus iria É, sofrer. Jesus. Mas ele sabia sim que ele estava enviando Jesus para nos mostrar que sim dá para nós herdarmos a coroa da vida eterna. Eu creio, Jesus. Dá sim para nós vencermos as lutas. Dá sim para nós vencermos as batalhas. É claro que não iremos fazer com excelência como Jesus fez. Não tem como nós vivemos nesse mundo como Jesus viveu. Jesus não pecou, Jesus não falhou, Jesus não voltou para trás. Jesus ele veio num propósito. E o propósito dele, ele veio para nos salvar. Glória a Deus. Mas, presbítero, não quer dizer que nós estamos salvos? Não. Ele veio nos dar a oportunidade de nós, cada um de nós, lutarmos pela nossa salvação. Porque se ele não viesse no mundo, se ele não viesse morrer naquela cruz do Calvário, Meu Deus. é notório que nós já não estaríamos mais aqui nesta terra. É fato que não estaríamos mais aqui neste mundo. Mas o amor de Deus, o amor de Jesus é tão grande por mim e por você. E porque muitas das vezes nós não sentimos vontade de vir na casa dele. O porquê nós muitas das vezes pensamos em parar, pensamos em desistir do caminho. Se Jesus em nenhum momento pensou em parar, em desistir, Verdade, Jesus. nós temos que estar na nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que Jesus fez por amor da minha vida e por amor da sua vida. Mas agora nós vemos que Jesus passou por tudo aquilo quanto ele passou. Meu Deus. E ele disse: vão, anuncie o Evangelho, um Evangelho santo, puro, verdadeiro. Mas agora olhamos para os dias de hoje. Que evangelho é esse que tem sido pregado? Meu Deus. Que evangelho é esse que tem sido anunciado? O evangelho de uma porta tão larga. Meu Deus. As pessoas têm entrado e dizem que é templo, mas entram de qualquer maneira. Meu Deus. E assim mesmo temos que buscar as pessoas têm que vir como está, mas não devem permanecer. Meu Deus. Mas as pessoas Aleluia. têm permanecido porque os líderes têm deixado ficar de qualquer maneira. Meu Deus. Temos que sim buscar um povo lá fora. Temos que sim, glória a Deus, aleluia, porque nós somos discípulos do Senhor. Meu Deus. Nós temos que sim anunciar, porque como foi dito aqui, o fim está próximo. O texto, ele é bem claro, quando ele diz, um texto muito forte. Glória a Deus, aleluia. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Meu Deus. Então nós vemos que o fim está próximo. Por que o fim está próximo? Porque a palavra do Senhor está chegando em todos os lugares. Aleluia. E quando Meu ela Deus. chegar, Glória a Deus. não vai ter como nós escaparmos do fim. Mas agora nós vemos que o fim para nós não vai ser tão terrível como para aqueles que ficarem. Porque eu quero ter a certeza da minha salvação. Você tem que ter a certeza da tua salvação. Olhe para dentro de você e veja o que você precisa melhorar. Meu Deus. Igreja, esse tempo que eu tenho trabalhado no segundo turno, como eu tenho sentido falta quando eu trabalhava no primeiro, porque eu não perdia culto, eu tinha oportunidade de toda vez que houvesse alguma coisa na igreja, eu estava. Igreja, aproveita cada oportunidade. Meu Deus. Aproveita cada oportunidade, porque eu confesso para os irmãos que para mim não tem sido fácil.
a gente começa a ver que a gente devagarinho vai se esfriando. Eu glorifico o nome do Senhor pela missionária ter me convidado, me dado o privilégio de ministrar a palavra do Senhor, porque eu tive que dar um choque na minha vida e falar: Senhor, eu preciso, Pai, te buscar mais. Eita, Jesus! Devagarinho vamos parando de vir para a casa do Senhor. Nós não percebemos, mas nós vamos morrendo espiritualmente. Jesus! Não é fácil, como o pastor pôde dizer aqui. As pessoas dizem para ele: ó, se você não cansa de ficar ouvindo, falando sempre da mesma coisa. Nós não devemos cansar, nós não cansamos, porque é um alimento para a nossa alma. Meu Deus! É um alimento. E para mim também não é fácil estar no púlpito, acredito que para os irmãos também, porque todas as vezes que sou convidado, vem frio na barriga, vem medo, vem preocupação, porque estar aqui no púlpito não é fácil, porque nós somos o todo o tempo visados. Mas as pessoas não têm se preocupado. O que eles se preocupam hoje, glória a Deus, aleluia, é em falar bonito, pegar bonito, ter uma boa eloquência. E Jesus não pediu nada disso. Jesus, o que Ele falou para cada um de nós: aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus! Nós devemos sim buscar a palavra, mas não devemos. Quantas pessoas hoje têm procurado se aprofundar na palavra, porque quando ela se aprofunda, quando ela começa a estudar e querer aprender com palavras diferentes, ela impacta aquele que está ouvindo. As pessoas ficam impactadas, e aonde ele vai, as pessoas começam a segui-lo também, e acabam esquecendo que o alvo de nossas vidas é Cristo. Meu Deus! Mas as pessoas agora começam a idolatrar aquela pessoa. Meu Jesus! E aquela pessoa agora, infelizmente, começa a se corromper, porque está achando que ela está fazendo, ela está operando ela, mas ela não está fazendo nada. Meu Deus! Quem faz é o Senhor, porque a honra, a louvor, a exaltação é para Ele. Glória! Glória a Deus. Deus. Então nós devemos sim dobrar os nossos joelhos, se ajoelhar aos pés do Senhor e falar para o Senhor que tudo que nós fizemos é para Ele. Glória a Deus, aleluia. Nós não somos nada se Jesus não fizer em nossas vidas. Nós não somos nada. Ontem eu estava sentado ali, eu confesso para os irmãos que eu meditava, eu buscava na palavra, mas não vinha aquilo que o Senhor queria que eu trouxesse para a igreja. Mas quando estava ali ouvindo o diácono Jonathan pregando, o Senhor começou a falar desta maneira no meu coração. Quando agora ele começa a falar ali do rei Davi, então nós notamos que Davi quando ele ia para a batalha, ele ia preparado, porque ele sabia que Jesus estava à frente dele, ele colocava Jesus na sua frente. Meu Deus, Mas infelizmente Davi, ele não cuidou quando ele estava no seu lar, quando ele estava ali, ele não cuidou, ele não vigiou. Glória a Deus, aleluia. O Senhor começou a falar sobre isso no meu coração ali. As pessoas, elas têm se preocupado em subir num púlpito e falar bonito, pregar bonito, para que as pessoas começam a enxergar e ver. Mas quando vai lá fora, quando está no seu lar, no seu trabalho, só Deus na causa, na vida dessa pessoa. E nós sabemos que sim, como é culto de missões, nós temos que ir e pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho e fazer missões. Mas a primeira missão é, glória a Deus, o nosso testemunho. Meu Deus. A nossa primeira missão é nós estar no nosso lar, jejuando, orando, mas principalmente vigiando. Porque quando nós saímos para fazer algo, para trazer pessoas para a casa do Senhor, nós nos preparamos. Mas quando estamos nos nossos lares, muitas das vezes, nós esquecemos também que lá nós temos que vigiar. Meu Deus. Nós temos vizinhos, nós temos filhos, esposos,
esposas, maridos, que estão olhando as nossas atitudes. Meu Deus. Então nós temos que olhar para dentro de nós, igreja. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver o que eu estou fazendo de errado. Meu Deus, querido. Porque glória a Deus, aleluia, como foi passado aqui esse vídeo, um vídeo muito forte. E as pessoas precisam ver sim esse tipo de vídeo. Porque, glória a Deus, aleluia, as pessoas não entendem, muitas das vezes nós não entendemos a seriedade que vai ser a volta de Jesus. Quando Jesus vier, igreja, vai ser um dia para aqueles que ficar terrível. Como Jesus veio neste mundo, Jesus ele veio, ele cumpriu, ele sofreu, mas ele voltou para o Pai, ele está com o Pai, e ele quer levar eu e você também, mas para isso nós temos que nos preparar, para isso nós temos que vigiar o tempo todo. Para isso nós temos que olhar para dentro de nós e falar o que eu preciso melhorar para que eu venha herdar a minha coroa. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É, Jesus, o Senhor é santo. Porque o Senhor disse na tua palavra, como a diaconisa Franciele disse, Aleluia. muitos virão e no nome do Senhor dizendo que Ele é Cristo ou que Ele é profeta. Mas na verdade, a palavra do Senhor diz que muitos seriam enganados por não conhecer a palavra, por não estar dentro de um lugar, glória a Deus, aleluia, direcionado por Deus. Meu Deus! Quantas igrejas, quantos lugares tem aberto, porque as pessoas vêm para uma igreja séria, uma igreja direita, e elas não se adaptam, porque elas não querem mudança. Meu Deus! Elas não querem mudar, Eita, elas querem Jesus. vir do jeito que elas são. Meu Deus! Mas para viver para Cristo tem que ter mudança. Aleluia. Para viver para Cristo nós precisamos ser nova criatura. Aleluia. Mas as pessoas não querem mudar. As pessoas não querem ser diferentes. Elas acham que isso aqui é eterno. Mal elas sabem que o fim para aqueles que ficar vai ser terrível. Meu Deus! Então a palavra que eu deixo aqui para os irmãos nesta noite, uma palavra curta, mas uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, é que nós devemos sim buscar o Senhor enquanto há tempo. Aleluia. É interessante o culto de missões, ele sempre é muito objetivo, o culto de missões desde o começo até o final na palavra, é o culto sempre alertando, é o culto direcionado a almas, a salvar almas. Mas o que adianta eu ir lá fora salvar almas se a minha alma eu não receber a salvação? Aleluia! A igreja fica com essa palavra, que o Espírito Santo do Senhor continue trabalhando, operando. Eita, glória! Glória a Deus, aleluia. Eu quero chamar